A fé é a lei suprema do poder mental. Muito se tem falado sobre a fé. Todas as religiões gravitam em torno da fé. A história do povo eleito, desde os primórdios da Bíblia, está fundamentada na fé. Todos os grandes personagens da Bíblia, como Noé, Abraão, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Isaac, Jacó e tantos outros, extraíram a sua força da fé. Só existe um poder infinito e só existe uma forma de acionar esse poder divino, a fé. Mas não se trata de fé no sentido de um sentimento vago, sobre algo que não se pode definir, sobre algo que representa uma esperança imprecisa, sobre algo que escapa ao controle da mente. Fé é a certeza de que o seu pensamento é verdadeiro. Acreditar, portanto, é aceitar definitivamente uma coisa como verdadeira. Você, por exemplo, acredita que a água molha e nunca lhe passou pela cabeça qualquer espécie de dúvida quanto a isso. O pedreiro acredita que fazendo uma mistura de areia, água, cimento e pedras, o resultado será uma massa forte de concreto. Sua fé nesse resultado é tão definitiva que nem espera para ver se vai dar certo ou não. A cozinheira acredita que colocando um ovo no fogo, o ovo endurece, ao passo que a manteiga, em contato com o fogo, se derrete. Este é um princípio sobre o qual a cozinheira não duvida. A mente também tem as suas leis e seus princípios que nunca falham. Quando usados corretamente, por exemplo, o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Isto quer dizer que tudo que você pensa, deseja e acredita que vai acontecer, acontece obrigatoriamente. O Mestre Jesus, que conhecia todas as leis universais, já há 2000 anos ensinava este princípio, quando dizia: Pedi e recebereis. Parece incrível que um princípio tão simples e ao mesmo tempo tão fabuloso seja verdadeiro, mas é. Todo pedido já vem inserido no recebimento. Quando você pede, automaticamente já está atendido, assim como quando você bebe água, já está matada a sede. Não pode existir um pedido que não possa ser atendido. Mas, para que o seu pedido seja atendido, você deve seguir o princípio básico da fé. Acredite que o seu pensamento é verdadeiro, ou seja, que o seu pedido já está atendido pelo fato de pedir. Se você duvida ou não acredita que vai receber, significa que está mandando duas ordens opostas e conflitantes ao seu subconsciente. Como seu subconsciente é o seu empregado todo-poderoso, que não discute ordens, que não raciocina e que não seleciona, vai acontecer que ele não encontra condições de atender você. Por exemplo, se você é uma pessoa nervosa e deseja curar-se do nervosismo, pela lei do pedir e recebereis, você ora assim repetidamente: Eu sou calmo, eu sou calmo, eu sou calmo. Daí a pouco, encontra-se com uma amiga que lhe pergunta como é que você vai e você já começa a dizer que se sente muito nervoso, que não dorme bem e coisas assim. Pronto. Mandou duas ordens opostas ao seu subconsciente. Primeira ordem, eu sou calmo. Segunda ordem, eu sou nervoso. Eis aí porque muitos pedidos e orações não são atendidos. E quando você é atendido ao contrário? Eu dizia acima que quando você não é atendido, é porque está fazendo duas orações opostas. Pois bem, para completar melhor a ideia, digo-lhe que você sempre é atendido, ou positivamente ou negativamente. Porque entre duas ordens opostas e contraditórias, numa você acredita muito mais do que na outra. E nesses casos, geralmente você põe muito mais emoção, muito mais energia no pensamento negativo. Ocorre muitas vezes também que você mentaliza durante 10 ou 15 minutos por dia aquilo que você deseja e passa o restante das 23 horas e 45 minutos mentalizando que não adianta, que isso não vai acontecer. Um dia uma senhora me procurou porque estava aflita, de vez que seu marido havia deixado às pressas a cidade em que morava
e não lhe dissera onde iria ficar, pois não queria que ninguém soubesse do seu paradeiro. Isso por razões de negócios. Os dias se passaram e o marido não telefonava. Ela não sabia onde ele se encontrava e nem o que era da vida dele. Eu lhe disse: fale mentalmente com seu marido e peça que ele lhe telefone. Mas eu não sei onde ele se encontra, respondeu ela. Não importa, retruquei. Fale em pensamento. Para o pensamento não existe espaço nem distância, nem barreira. Veja o seu marido diante de você e diga para ele lhe telefonar. Ele receberá seu recado através do subconsciente dele e atenderá ao seu desejo. A mulher achou um tanto mirabolante a ideia, mas foi confiante para casa. Uma semana depois voltou e disse-me que nada havia acontecido. Mas você está mentalizando o que lhe falei? Sim, respondeu ela. Até vou a uma igreja e peço muito para que ele me telefone. Será que você não está duvidando de que isso possa acontecer mesmo? Ela reconheceu que no fundo não acreditava muito nisso, embora desejasse que acontecesse. Insisti que podia ter absoluta certeza de que ele iria telefonar-lhe. 2 dias depois, ela veio correndo me contar que o marido havia ligado 3 vezes naquele dia para falar-lhe, pois as 2 primeiras vezes não a encontrara em casa. Você precisa acreditar. Desfaça-se das barreiras negativas. A sua mente é cósmica, é universal, e você pode entrar em contato com todo o universo. Certa vez esteve comigo uma senhora que sofria de ataques. Dei-lhe uma oração pela qual ela já considerava curada. Ela já se considerava curada, seu cérebro e mente funcionando corretamente, na justa e reta ordem divina. Tempos depois, ela voltou bastante decepcionada. Cada vez que achava que tinha acabado os ataques, aí é que eles voltavam. Aí estava uma oração às avessas. Quando os ataques paravam, na mente dela surgiam sentimentos de dúvida e desconfiança. Será que parou mesmo? Vai ver que hoje me dá um de novo. Esses sentimentos de medo, de expectativa, de incerteza, estavam ligando a mente de novo na programação dos ataques, e tudo acontecia de acordo. Faz-me lembrar uma frase de Jesus Cristo: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Ao pedir, não se volte para as imagens da doença. Imagine-se recuperado e perfeito. Fixe na mente apenas a imagem verdadeira, e o seu subconsciente reagirá de acordo. Ter fé é acreditar que a imagem colocada na mente se torna realidade física. Seja feito conforme credes, disse Jesus. O objeto da fé pode ser verdadeiro ou falso. Filipe Paracelsus, médico alquimista e erudito suíço-alemão, que viveu de 1490 a 1541, foi um inovador na medicina do seu tempo e tentou descobrir o elixir da longa vida. É interessante esta sua afirmação. Quer o objeto da sua fé seja verdadeiro ou falso, os efeitos obtidos serão os mesmos. Assim, se eu tiver fé na estátua de São Pedro, como deveria ter no próprio São Pedro, em pessoa, obterei os mesmos resultados que teria obtido de São Pedro. Mas isto é superstição. A fé, contudo, produz milagres e, quer seja falsa ou verdadeira, produzirá sempre as mesmas maravilhas. Não é, portanto, o objeto ou a religião ou a imagem quem produz os resultados, é a fé que você tem de que esse objeto, ou essa religião, ou essa frase, ou essa oração, ou essa imagem produzem o resultado que fará com que aconteça. A fé é uma força irresistível, imanente em você. No fundo, é a própria força divina existente em você. Esta força age, não movida por aparatos exteriores, mas pelo seu pensamento. Lembre-se que acreditar é aceitar o seu pensamento como verdadeiro, quer ele seja de fato verdadeiro ou não. Quando você acredita em alguma coisa,
o seu pensamento se dirige apenas nessa direção e então aciona o poder infinito que está dentro de você e o poder infinito cumpre. Quando você manda uma ideia na qual você acredita para o seu subconsciente, esse trata de cumprir. Se você acredita que é nervoso, fica nervoso. Se você acredita que é calmo, fica calmo. Frequentemente as pessoas me perguntam se despacho ou bruxarias pegam. Fizeram um trabalho contra mim e daí para frente tudo está dando errado para mim. Enterraram a minha fotografia no cemitério e eu estou com medo. Já perdi o emprego, estou apavorada. Botaram um despacho na porta da minha casa. Comecei a ficar doente. Ele me disse que se eu não voltasse, eu não ia ser feliz. Olha, perdi o meu namorado. Outras pessoas me contam. Um dia me disseram que se eu não fizesse um trabalho, eu não arrumaria emprego. Não acreditei nisso. E em seguida tive uma chance de um emprego formidável. Estou ótimo, melhor do que nunca. Eu tinha uma vizinha muito invejosa que só me desejava azar. Ia fazer certos trabalhos para me tirar o namorado, fiz como o Senhor me disse. Comecei a mentalizar todos os dias que ela era maravilhosa, filha de Deus, perfeita. Desejei-lhe tudo de bom e a imaginei minha amiga sincera. Pouco tempo depois, ela começou a me cumprimentar e nos tornamos grandes amigas. Eu poderia continuar citando muitos casos. Para uns, o trabalho pegou, para outros, até foi razão de maior sucesso. Isto quer dizer que não é o trabalho que provoca esta ou aquela situação, mas é o pensamento que você cria na mente em relação a este tipo de coisa. Ninguém pode prejudicar você a não ser você mesmo. Aquele tipo de coisa pega se você acredita que pega. Não pega se você acredita que não pega. Deu para entender? Em última análise, tudo começa e termina na sua mente. Alguns tempos atrás veio conversar comigo um senhor de certa idade. Ele tinha na cabeça a crença de que tudo que era mal feito se devia atribuir ao demônio. Acreditava ferrenhamente no demônio e dizia que as pessoas geralmente estavam endemoninhadas porque nem sempre faziam o bem. Eu falei a ele que essa história de demônios era superstição e expliquei-lhe o significado da palavra. Dias depois, ele apareceu esbaforido e da escada mesmo me inquiriu severo. Então o senhor não acredita em demônios? Depende, lhe respondi. O que posso lhe afirmar é que esse tipo de demônios que viveriam aqui na Terra para tentar a gente, para nos induzir ao mal, não existe, porque seria ridículo atribuir uma obra dessas ao Criador, que é amor e bondade. Então retrucou ele veemente. Vou lhe mandar um bando de demônios e o senhor vai ver. Eu sorri complacente e lhe disse, pode mandar-me todos os demônios de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo inteiro. Mande tudo para cá, assim o resto do mundo fica limpo. Claro, eu nem me preocupei com o que ele dissera. Outras pessoas talvez ficassem perturbadas e qualquer coisa que acontecesse de negativo já levaria a concluir, viu? Já está acontecendo. Relembro aqui Shakespeare. O bem e o mal não existem. É o pensamento que os cria. Bem, pessoal, paramos por aqui. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e daremos continuidade nesse livro no próximo vídeo. Vejo vocês lá. Valeu, tchau, tchau.